Olá, Shalom, um bom e abençoado dia para você. Eu sou Mônica Figueira, da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, e esse é o programa Um Passo de Fé, um programa que alcança mais de 80 cidades em toda a região de Ribeirão Preto e que tem edificado milhares de vidas. Muitas histórias têm chegado até nós e o seu testemunho também pode edificar as nossas vidas. Basta você acessar o nosso site www.concriste.org e o link Fale Conosco. Ali você pode repartir um pouco da sua experiência com o programa Um Passo de Fé, da sua experiência com a palavra que você tem recebido todos os domingos através desse instrumento poderoso que chega até a sua casa todos os domingos pela manhã. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos Deus vai falar ao seu coração. Prepare-se. Na verdade, uma multidão de sacerdotes que estão servindo a Mamon em nome de Jesus. Se nós queremos ser um sacerdócio real, digno, nós precisamos entender que o altar, antes de ser um lugar de bênção e provisão, ele é para nós. O altar, antes disso, é um lugar de entrega. E o Espírito de Cristo é um Espírito generoso. Ele diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é uma igreja que é atraída pelo brilho da prata. Não são pastores que só falam e só pensam em dinheiro que vão mudar a nossa nação. Mas um povo que é atraído pelo brilho da glória de Deus. E que pela glória de Deus é capaz de abrir mão do seu conforto, dos seus direitos. Aqueles homens, eles eram tão desprovidos de temor, que eles eram capazes de misturar o seu serviço sagrado com a imoralidade. Esses homens prostituíam a porta da tenda da congregação, na saída da igreja. A imoralidade já os esperava. E eles se entregavam a ela. E eles manchavam o altar. Recentemente eu me escandalizei vendo uma chamada na internet. A internet nos faz ter uma visão mais clara da igreja. Era uma chamada de um programa de televisão, num outro estado, em Minas Gerais. Uma grande denominação. Essa eu posso dizer, é uma denominação evangélica, mas o que eles estavam fazendo ali não era nada evangélico. Porque 3 pastores estavam descendo a uma mina de ouro, no interior de Minas. E eles estavam, então, fazendo a chamada para a campanha que ia acontecer na igreja. Então, desceram, dizendo eles, 300 metros abaixo da terra, numa mina de ouro, onde havia lá uma água. E lá eles foram buscar a água do ouro, para ser distribuída entre o povo, para liberar prosperidade sobre a igreja. E eu fiquei vendo aquilo, e fiquei pensando, meu Deus, o que esses homens, na sua ação, têm de diferente do pai de santo, que faz a sua mandinga para trazer algum benefício para alguém que crê na sua mandinga? Quantos crentes estão colocando a sua fé em verdadeiros amuletos, às vezes comprando caro. Desculpa, irmãos, vassoura ungida, lasca da cruz, não sei como é que os caras conseguem achar a cruz para lascar. Na verdade, estão lascando a honra do Evangelho. Mas eu estou falando do que é comum. Eu estou falando do centro da religiosidade, grande parte daqueles que são chamados povo de Deus no Brasil. Supersticiosos, não estão colocando a sua fé no Senhor Jesus. Continuam acreditando em objetos.
Alguns são um pouco mais discretos. Abrem a sua Bíblia no Salmo 91 e deixam aberta na sala da sua casa, como se isso pudesse protegê-los. Irmão, por favor, se você tem uma Bíblia aberta na sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta, não esconda a sua Bíblia. Se quiser abrir no Salmo 91, é bom também. Se eu entrar na tua casa, encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91, eu não vou te condenar só por isso. Mas se você está achando que uma Bíblia aberta vai te livrar de demônios, você está muito enganado. Porque o que te livra de demônios é uma Bíblia aberta diante dos seus olhos e a palavra de Deus entrando em sua vida e no seu coração. E você cultivando o relacionamento que a Bíblia propõe a você. O resto é superstição, é feitiçaria evangélica. Mas muitos estão bebendo dessas águas todos os dias e sendo levados para longe do Senhor, porque aquele que confia no objeto, num patuá, mesmo que seja gospel, ele não está confiando no Senhor. Ele está praticando um dos pecados mais condenados da palavra, que é a idolatria, que é quando você coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus na sua vida. Deus não precisa de muletas. Ele é suficiente. Se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, e nós desenvolvermos um relacionamento vivo com ele, podemos dizer que o maligno não nos tocará. Essa é a realidade. Por conta disso, a nação não está mudando. Por conta dessa igreja. Eu estou falando, lembre-se, eu estou falando de todos nós. O evangelho não tem crédito. Por causa disso, em alguns lugares, se eu entrar desconhecido e alguém me perguntar o que você faz, e eu disser, sou pastor, todas as pessoas vão olhar para mim e dizer, deve ser mais um safado, desonesto, bandido, ladrão. Por isso, Deus está visitando o Brasil com disciplina. E eu tenho orado, porque algumas das coisas que me vêm ao coração me trazem muito, na verdade, pavor. Eu tenho pedido a Deus, isso não, Senhor. Mas os próximos dias, os próximos meses, provavelmente os próximos anos, vão nos assustar. Agora, espera lá, Danilo, isso é tudo que está acontecendo? Deus não tem ninguém? Deus não tem um povo nessa nação? Deus não tem um sacerdote fiel? Irmãos, aí está a nossa única esperança. Como nos dias de Eli, enquanto Ofni e Finéias manchavam o altar com seu pecado e sua irreverência, crescia na casa de Deus um menino chamado Samuel. Samuel crescia num ambiente que não era o melhor ambiente, mas ele crescia diante do Senhor. Eu posso dizer com toda certeza que apesar dessa realidade terrível e predominante, há no Brasil um remanescente. Há no Brasil pastores sérios. Há no Brasil igrejas sérias. Há no Brasil milhões e milhões de crentes que temem diante do altar e que vivem uma vida de santidade. O volume disso não foi suficiente para impedir o juízo. Por isso, o volume dessa geração precisa crescer. Eu me esforço para fazer parte dela. Eu me esforço para fazer parte dessa
dessa igreja que vem ao altar não para meter o garfo nele, mas dessa igreja que vem ao altar para honrar ao Senhor. E a minha palavra para você nessa noite é, em primeiro lugar, alertar você, ajudar você a ler a história que está acontecendo. Quando você abrir as páginas dos jornais amanhã, quando você vir as coisas acontecendo, lembre-se do que eu falei a vocês nessa noite. Entendam, compreendam que Deus é justo naquilo que Ele está permitindo que aconteça. E disponham-se a ser o Samuel que cresce até que esse tempo de trevas seja revogado. Esse menino chamado Icabô foi-se à glória, ele cresceu em Israel até que o ministério de Samuel prevaleceu. Eu quero terminar apenas lançando para você algumas verdades aqui que nos inspire, porque senão você sai daqui apenas com o peso da palavra, sem saber o que fazer, apenas se preparando para as tragédias. E não é isso que eu quero gerar no seu coração. Eu quero gerar no seu coração temor, sim. Porque se você tem sido aqui nessa casa um filho de Belial, um sacerdote imprestável, você precisa se converter urgente. Você precisa tomar posição, porque esse sacerdócio imprestável vai ser arrancado pelo Senhor. Mas se você tem buscado servir a Deus com integridade, eu quero animar o seu coração. Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11, por favor, rapidamente, eu tenho poucos minutos para encerrar. Capítulo 1, versículo 19, levantou-se Ana, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. É aqui que começa, é aqui que nasce Samuel. Eu quero que você entenda Samuel como esse sacerdócio digno que precisa crescer na casa de Deus, que eu estou chamando você para fazer parte dele. Samuel nasce do clamor, das lágrimas, da oração de uma mulher. Uma mulher que era estéril, uma mulher que não tinha condição de dar à luz. E que vai para a presença de Deus, e na presença de Deus ela derrama a sua amargura. Ela chora, as suas lágrimas enchem o altar. E ela tem um pedido. Meu Deus, me dá um filho homem, um filho varão. Mas ela não se aproximava do altar com o espírito de Ofni e Finéias para meter o garfo e tirar para si o que ela quisesse. Não, ela aparecia diante do altar para dizer, Deus, me dá um filho, porque eu quero dá-lo ao Senhor. Eu quero gerar um filho que te honre. E é aqui que começa, é aqui, exatamente aqui, que começa o nosso desafio. Nós precisamos gerar Samuel na oração, no clamor, nas lágrimas e no desejo de honrar ao Senhor com os nossos frutos. Amém, meus irmãos? Nos aproximar desse altar não para sair daqui com o melhor emprego ou com a casa própria, ainda que Deus possa te dar e Ele não tem problema em te abençoar. Mas que nos aproximemos sempre desse altar, querendo saber o que nós podemos entregar para honrar o nome daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E aqui derramemos as nossas lágrimas, até vermos o fruto dessa oração. Samuel cresceu servindo ao Senhor, capítulo 2, versículos 18 e 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano. Lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eu quero, no meio desse tempo de apreensão,
e de dor, eu quero dizer, Samuel vai crescer. Mas precisa crescer diante do Senhor. Desde menino, ele tinha a sua estola sacerdotal, as suas vestes que o distinguiam como homem de Deus. Ele tinha uma mãe que cuidava do seu crescimento, que a cada ano renovava o seu manto de sacerdote na presença do Senhor. Por isso ele se tornou uma esperança. Irmãos, nós vamos nos tornar uma esperança. Porque tudo o que eu estou dizendo, o que nós já vimos acontecer e o que nós ainda veremos acontecer, por fim, vai trazer quebrantamento para muita gente. E que bom se, quando o Brasil estiver quebrantado, Samuel estiver maduro. Uma igreja fiel, consagrada no altar, estiver pronta para manifestar a palavra do Senhor nessa nação. Essa é a nossa missão. Enquanto vemos a vara fustigando e sofremos, inclusive, as dores disso, porque não estamos isentos, não, somos nação. Mas enquanto vemos o Senhor operando para gerar o quebrantamento, que possamos estar aqui crescendo diante do Senhor, amém? Olhe para o seu vizinho e diga, você precisa crescer diante do Senhor. E naquele tempo em que a palavra era rara, no quarto de Samuel ela se manifestava. Em tempos em que a palavra era rara e as visões escassas, mas Deus começou a falar com esse menino. Porque Deus sempre fala onde há um coração pronto para ouvir. Amém? Você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Você precisa se interessar pela palavra de Deus. E não espere que Deus fale com você, que Deus abra a sua boca se a sua Bíblia estiver fechada, não estiver aberta. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Perdão, capítulo 3, versículo 9, primeiro. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Dirás o quê? Dirás o quê, irmãos? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E Deus começa a compartilhar a palavra profética com esse menino, porque ele tinha uma distinção. Enquanto aqueles outros que ministravam no mesmo tempo, no mesmo templo, que estavam ali no mesmo ambiente, Ofni e Finéias ainda estavam vivos. Mas enquanto eles corrompiam-se, esse menino, ele buscava a Deus. Ele dizia, eu quero te ouvir. E quando Deus falava, ele levava a sério. Quantos estão dispostos a levar a sério o que Deus está falando nesses dias? E o último texto que eu quero ler com vocês, agora sim, é o versículo 18, capítulo 3, versos 18 a 21. Depois de ter ouvido a palavra do Senhor, então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Eu quero terminar dizendo que enquanto Ofni e Finéias são tratados
na sua irreverência. Enquanto a nação se distancia do Senhor, em alguns lugares, eu espero que aqui, eu espero que na minha casa, eu espero que na sua casa, em alguns lugares, o Senhor vai aparecer. Em alguns lugares o Senhor vai se manifestar. Em alguns lugares o Senhor vai revelar a sua glória. Em alguns lugares o Senhor vai compartilhar a sua palavra. E por conta disso, nós teremos o que dizer. Porque só tem o que dizer em nome de Deus aquele que se preocupa em ouvir o que Deus tem a dizer. Eu espero que seja eu e você. Que esse remanescente cresça. Que Samuel cresça. Até que todo o Brasil possa voltar os seus olhos para Deus e respeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Como você ouviu, o Brasil está debaixo de um juízo divino. Eu estou proclamando isso com toda a convicção do meu coração e também com muito peso. Isso é resultado das nossas escolhas, resultado do fato de termos rejeitado o verdadeiro evangelho de uma forma geral. E por conta disso, desprezamos a graça de Deus. Tantas oportunidades que Ele nos tem dado como nação para voltarmos o nosso olhar para Ele e rendermos o nosso coração. E nós continuamos escolhendo o mal, o pecado, a injustiça, a corrupção, a imoralidade, enfim. Como você ouviu, esse é um problema também da igreja. Precisamos admitir que grande parte da igreja evangélica não tem sido fiel ao Senhor. E o propósito dessa palavra não é acusar ninguém, mas é provocar uma reflexão, trazer um alerta do céu. Nós precisamos mudar, precisamos nos arrepender. Nós, pastores, precisamos reavaliar o evangelho que estamos pregando, a vida que estamos levando, o tipo, o padrão de vida que estamos transmitindo para o nosso povo. E também, você que serve a Deus, precisa avaliar se o que tem sido ensinado na sua igreja é o que condiz com a palavra de Deus, ou apenas uma nova versão das crendices, da feitiçaria, do sincretismo brasileiro. Isso é muito sério. Você precisa tomar posição. O que nós queremos aqui, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, essa igreja que eu pastoreio, junto com tantos outros ministérios sérios, nós não temos no nosso coração um sentimento de exclusivismo, como se nós fôssemos os melhores, até porque muitas dessas coisas que a palavra está denunciando, às vezes nós encontramos em nosso meio, mas nós não queremos permanecer no erro, nós queremos acertar, queremos temer o Senhor. E queremos fazer parte dessa geração Samuel, que cresce e que traz de volta o respeito pela palavra do Senhor. Por isso eu convoco você que já serve a Deus a reavaliar o seu evangelho, o seu comportamento, a sua expressão de fé. E a você que nunca fez parte de uma igreja evangélica ou que se escandalizou com aquilo que viu, eu quero dizer que isso não lhe dá o direito de permanecer longe de Deus. Você está perdido. Porque a igreja segue sendo o povo amado do Senhor. A igreja segue sendo a família de Cristo na terra. Então você precisa buscar uma igreja onde a palavra é respeitada, onde o altar é honrado. Nós queremos ser uma dessas igrejas, a comunidade cristã de Ribeirão Preto. Nós, os seus pastores e o povo que nos segue, tem recebido esse tipo de ensinamento. Eu acho que aí você pode medir pelo menos qual é a seriedade da nossa proposta. Venha estar conosco se você está desgarrado, se você não tem um lugar onde possa receber a palavra de Deus com tranquilidade, com confiança. Nossas portas estão abertas. Nós nos propomos a ser um bom referencial para você. Vamos crescer juntos e transformar o Brasil, uma nova geração de sacerdotes que ama e honra o altar. Você topa orar comigo por isso e buscar uma solução para esse tempo de tantas trevas? Vamos juntos buscar ao Senhor. Meu Deus amado, com muito temor recebemos essa palavra
e compreendemos que, como um bom pai que disciplina o filho a quem ama, tu estás disciplinando o Brasil, Senhor. E as coisas que estão acontecendo e que nos afetam são mesmo resultado das nossas más escolhas, de termos desprezado a tua graça. Mas nós pedimos misericórdia, Senhor. Pedimos que tu faças com que aqueles que são fiéis, que são zelosos pela palavra, são tantos nessa nação, os ministérios, as igrejas, que têm procurado respeitar o que a Bíblia diz. Senhor, que eles cresçam, floresçam, que essas igrejas se multipliquem e que aqueles que estão enganados debaixo de líderes que, na verdade, distorcem a tua palavra, que lhes sejam abertos os olhos para que vejam, tomem posição, se arrependam e busquem um lugar onde a verdade é ministrada. Essa é a minha oração, pedindo que o Senhor toque agora na vida de cada um daqueles que dispôs o seu tempo para nos acompanhar aqui, supre as suas necessidades, Senhor, e o abençoa a sua casa. É a minha oração, com fé, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos aprender a palavra e crescer. E a comunidade cristã de Ribeirão Preto se propõe a ser um ambiente para isso. Vem estar conosco, os nossos cultos principais acontecem aos domingos, às 9 e às 19 horas, e a nossa sede fica à Rua Japurá, 829, no Alto do Ipiranga. Estamos de braços abertos. Se você quer levar Deus a sério, esse aqui certamente é um lugar onde você pode levar avante esse propósito. Estamos de braços abertos para você. Como foi agradável a sua companhia com a gente até aqui assistindo ao programa Um Passo de Fé. Mas queremos te convidar para participar também de um dos nossos cultos que acontece aos domingos às 9 e 19 horas aqui na Rua Japurá, 829, no Ipiranga. Porém, se você não é daqui de Ribeirão Preto, com certeza será muito bem-vindo também em uma das igrejas vinculadas a este ministério. Os endereços e telefone dessas igrejas estão passando aí no seu vídeo agora. Faça-nos uma visita e Deus lhe surpreenderá, com certeza. Portanto, Deus te abençoe, você e toda a sua casa, e até o próximo programa Um Passo de Fé.